Boa noite. Boa noite. Tribunal de Justiça autoriza aumento do IPTU em São Paulo. Presidente Dilma vai anunciar nova equipe econômica amanhã. Comerciantes contratam segurança privada para afastar moradores de rua no centro de São Paulo. Polícia prende suspeitos de ataques na zona norte da cidade. Degustadores treinados ajudam a definir a qualidade da água em São Paulo. E Paul McCartney encerra a turnê pelo Brasil com mais um show hoje na capital paulista. E após suposto toque de recolher, comércio volta a funcionar normalmente na zona norte de São Paulo. O policiamento foi reforçado na região. O clima nos bairros da Zona Norte estava mais calmo hoje de manhã. Na Avenida Milton da Rocha, principal via de comércio da Vila Sabrina, todas as lojas abriram. Mas ontem, o comércio, que costuma fechar até 9 da noite, encerrou as atividades bem mais cedo. Foi 1h30 da tarde, aí o segurança da loja passou aqui falando que ia ter o toque de recolher e a gente foi e baixou as portas. Hélio é comerciante no bairro há quase 20 anos e conta que a insegurança é constante. Em janeiro houve também um tumulto devido à morte de um garoto no Parque do Chaves e subiram alguns populares para fazer arrastão, o povo aproveitando da situação para quebrar a loja, abrir e furtar. O boato do toque de recolher na região começou a se espalhar após a morte de Jorge Vieira Ponciano, de 39 anos, nesta pizzaria no último domingo. A polícia investiga se ele tem envolvimento com a facção criminosa PCC. Começou a passar um monte de viatura, os policiais já estavam parando nas esquinas assim, das ruas, assim, e o pessoal estava meio que assustado, né? Na segunda-feira, em conversas pelas redes sociais, um homem não identificado avisa sobre supostos ataques a ônibus no dia seguinte. Salve geral amanhã, queimando tudo os busão aí, tudo parado, certo, molecadinha? Pode fechar as portas de ferro também. Um ônibus e um carro foram incendiados na Avenida Zakinash, no bairro Carandiru, nesta terça-feira. E os boatos de ataques continuaram nas redes sociais. Hoje, às 9 horas, na Avenida Ed, com a Avenida Conceição, vai reunir todo mundo ali e a gente vai fazer o alvoroço. A nossa equipe foi para o local ontem no horário do suposto ataque e encontrou diversas viaturas da Força Tática da Polícia Militar. O helicóptero Águia auxiliou as equipes. As ruas da região estavam vazias. Este posto de gasolina fechou antes das 10 horas da noite. De acordo com o delegado titular da seccional aqui da Zona Norte, 4 pessoas foram flagradas mandando os comerciantes fecharem as lojas. 2 adultos foram presos e 2 menores encaminhados à Fundação Casa. Já quanto aos veículos incendiados, a seccional informa que 12 pessoas já foram identificadas. 7 adultos como mandantes e 5 adolescentes que teriam ateado fogo. Outra possibilidade para os atos de vandalismo é a prisão de Márcio Geraldo Alves Ferreira, o Buda. Ele seria o comandante do tráfico de drogas na Zona Norte. A Polícia Militar não confirma toque de recolher nem represálias, mas reforçou o policiamento na Zona Norte da capital por precaução. Por medida de cautela, nós fizemos as mobilizações das polícias. Nós não temos ainda a identificação do motivo, né, desses boatos, dessas informações. Nós estamos analisando esses fatos. E ontem à noite, um ônibus que seguia para o litoral paulista sofreu um ataque na Via Anchieta. O caso foi registrado na descida da Serra, na região de Cubatão, na altura do quilômetro 47, por volta das 9 da noite. Segundo a polícia, 4 homens encapuzados passaram a ameaçar o motorista para que ele parasse. O motorista não obedeceu e os criminosos começaram a disparar. O pneu do veículo foi furado e vidros foram quebrados. Apenas o motorista ficou ferido por estilhaços. A polícia acredita que se tratava de uma tentativa de assalto. A Prefeitura de São Paulo estima que cerca de 15 mil pessoas morem nas ruas da capital. Alguns comerciantes da região central estão contratando seguranças para impedir que essas pessoas permaneçam nas calçadas. A Prefeitura disponibiliza 70 centros de acolhimento, mas para a Defensoria Pública o serviço ainda é insuficiente para atender a todos.
Paulo tem uma loja de material de construção na Barra Funda. São 35 anos de comércio e ele já se acostumou com a presença dos moradores de rua que usam a frente da loja como abrigo. O comerciante não enfrenta problemas de segurança, mas se sente incomodado com a sujeira deixada por eles. Mas a gente sabe que é um problema social, é um problema que toda a região central tem, qualquer bairro do centro tem morador de rua. E a gente, ou bem ou mal, acaba convivendo com isso, né? Na capital, segundo a prefeitura, são cerca de 15 mil pessoas vivendo nas ruas. 86% homens. A maioria aponta a perda do emprego como principal motivo para estar nesta condição. A situação é tão complicada que em alguns bairros da cidade, alguns comerciantes estão contratando segurança privada para expulsar os moradores de rua das calçadas. É o caso aqui do bairro Santa Cecília, na região central. Uma medida polêmica e que abre uma discussão sobre o assunto. Esta gerente de loja, que não quer ser identificada, confirma a ação dos comerciantes para afastar os moradores de rua. Muitas vezes eles têm medo por não conhecer, por não saber de onde eles vêm. Eles têm meio receio de ter essas pessoas perto do comércio dela, mesmo porque assim, os clientes eles se assustam, né? Para o defensor público, Rafael Lessa, a atitude dos comerciantes não é correta e pode agravar a situação ainda mais. A gente precisa esclarecer para esses comerciantes que há limites na forma de abordagem dessas pessoas. A segurança privada ela tem que observar limitações. Primeiro que ela não tem poder de polícia e, ao mesmo tempo, ela precisa observar direitos humanos mínimos das pessoas que estão numa situação degradante. No sentido que a gente precisa de uma atuação mais incisiva do poder público, por meio dos seus órgãos de saúde, de assistência social, para que essa população tenha um encaminhamento adequado. Atualmente existem 70 centros de acolhimento em São Paulo. A supervisora de assistência social da região da Moca reconhece a dificuldade para manter os moradores em situação de rua nos programas do município. É a singularidade, é o indivíduo, né? É muito singular. Então a gente tem tentado se aproximar ao máximo, flexibilizar em algumas coisas, né, em relação aos horários, dar uma atenção em uma escuta qualificada para eles, fazer a referência contra referência com outras políticas também. Então não é nada fácil, né? E a assistência vem buscando isso. No Centro de Acolhida Arsenal da Esperança, no Brás, são feitos 1.400 atendimentos por dia. Os moradores de rua recebem alimentação e podem passar a noite nos alojamentos. Alguns também se inscrevem nos cursos profissionalizantes. Gabriel está na aula de panificação e no abrigo tenta recuperar a força para recomeçar. Agora é só bola para frente, só melhora, só conhecimento e me reintegrar novamente para a sociedade. Eu já me sinto um cidadão já a partir de hoje. 170 cidades americanas realizam protestos depois de um júri do estado do Missouri decidir não indiciar um policial branco que matou um jovem negro desarmado. A polícia falou à televisão americana. Em Ferguson, na segunda noite de protestos, tinha menos gente nas ruas e menos vandalismo, mas a tensão segue alta. 2.000 homens da Guarda Nacional reforçaram o policiamento na região. Não houve mais saques e incêndios, mas uma viatura da polícia foi virada. Alguns manifestantes foram detidos. Os protestos foram pacíficos na maioria das grandes cidades, como Los Angeles, Boston e na capital Washington, onde a marcha reuniu mais de 1.000 pessoas. Em Nova York, a manifestação aconteceu no centro de Manhattan e no túnel que liga a ilha a New Jersey. Algumas pessoas foram detidas por tentar bloquear o trânsito. Em Oakland, na Califórnia, arruaceiros aproveitaram o movimento para saquear lojas. Alguns grupos bloquearam ruas colocando fogo em lixo. Em entrevista à rede americana de TV ABC, o policial Darren Wilson disse que tem a consciência tranquila e afirmou que fez seu trabalho de forma correta. Apesar
Apesar de testemunhas dizerem que o adolescente estava com as mãos para cima, Wilson sustenta que o jovem agarrou a arma dele e ia atirar, e que sua reação não teve nada a ver com racismo. A premonição feita pelo vidente Juscelino da Luz de que um avião iria cair na Avenida Paulista hoje fez muita gente chegar atrasada ao trabalho. Mas foi o grande número de pessoas que levou o assunto na brincadeira. 26 de novembro de 2014, esquina da Alameda Campinas com a Avenida Paulista. Já se passaram algumas horas da previsão do suposto acidente e até agora nada aconteceu. Mas hoje não se fala em outro assunto por aqui. Está na capa dos jornais e no boca a boca. Falaram que ia cair um avião. E aí que no prédio onde eu trabalhava estava na rota desse avião. Aí ninguém veio trabalhar, tá todo mundo com medo. Todo mundo foi doar sangue, todo mundo nessa casa pegando atestado para doar sangue. Mas ninguém acreditou. Doar sangue para faltar no trabalho. Pegar atestado, a falta justificada, senão a gente ganha advertência. Os funcionários de uma empresa de telemarketing que agora brincam com um aviãozinho de papel ficaram preocupados de verdade. Quem não faltou, chegou mais tarde. Deu 9 horas, a gente ficou esperando aqui pro lado de fora. Deu 9 horas, aí a gente entrou para bater ponto. Porque antes de 9 horas eu não entrei, não. Fiquei esperando, falei, pelo menos se cair dá para mim correr. O entregador de frutas quase não encontrou clientes no edifício que foi apontado como o local da tragédia. Tem 4 andares aqui que não tem ninguém. Acredita? Eu fiquei impressionado, porque um horário desse aqui não tem ninguém no prédio. Foi prejuízo, né? Porque a gente faz entrega e chega no final do mês e você vê como que é as coisas, né? O homem que fez o alerta é Juscelino Nóbrega da Luz. Ele diz que sonha com acidentes e tragédias desde criança. Para provar as premonições, mostra as cartas que teriam sido registradas em cartórios muitos anos antes do fato acontecer, como o acidente com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ou o acidente de 2007 com o avião da TAM. Juscelino diz que não ganha dinheiro com alertas ou consultas e garante que o avião da TAM só não caiu hoje porque a companhia aérea mudou o número do voo, que saiu de Congonhas às 8h30 da manhã e voou para Brasília sem incidentes. Eu estou feliz. Se retirou a aeronave, até eu iria nessa aeronave que ia partir às 8h30 da manhã. Acompanhamos ele até o local indicado pelo sonho. Bastaram alguns minutos com o Juscelino aqui na esquina da Campinas com a Paulista para que a imprensa o cercasse. Aí todos querem saber detalhes desta previsão. O caso ganhou muita repercussão depois que a empresa aérea cancelou o número do voo e mudou a aeronave. Vamos ouvir o que ele está falando. Eu não tenho nada contra a empresa. Aliás, não vim para julgar a empresa e nem julgar ninguém. O meu interesse, na verdade, é ajudar essas pessoas. Mas teve muita gente que levou na brincadeira. Nas redes sociais, vários eventos foram marcados e muito se falou sobre a queda. O patrão liberou para entrar um pouquinho mais tarde. Mas chegou depois das 9. Cheguei porque eu aproveitei para dormir até mais tarde, não porque eu tinha medo. A única pessoa para saber mesmo é Deus. Eu acho que o homem não tem poder para saber de um avião que vai cair. Em nota, a TAM informou que realiza manutenções preventivas com regularidade em toda a sua frota. A empresa também afirmou que, por medida de segurança, considerou o alerta e permaneceu atenta às operações no período citado. Justiça da Suíça autoriza o repatriamento do dinheiro bloqueado em nome do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os valores estão congelados desde abril em 5 contas. O montante de 23 milhões de dólares é o maior já repatriado pelo Brasil em casos de corrupção. A decisão foi acertada após reunião entre procuradores brasileiros e autoridades suíças. Ainda não há um prazo para que o dinheiro seja depositado. Em depoimento à Justiça, Costa revelou que o dinheiro foi pago em propina pela construtora Odebrecht. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na reta final da eleição presidencial, houve reaproximação da presidente Dilma com o PT e movimentos sociais. Agora, Dilma está novamente recolhida. Com o recolhimento, sobram as versões que vazam do seu entorno, vão construindo manchetes e assim fazendo ou refazendo a imagem de um novo velho governo.
Para efeito do que já está sendo contado nas manchetes, pouco importa que sejam fatos ou boatos, verdades ou mentiras. Afinal, o que importa e importará é o que, diante do recolhimento, tudo vai se tornando consolidado como sendo fato. Importa quais imagens e notícias atingem corações e mentes. O que vaza e chega é que Joaquim Levy já é ministro da Fazenda e a rendição ao mercado. Da forma como vazou e deixaram que se alastrasse, Levy é o Eduardo Mãos de Tesoura, aquele personagem que vivia apenas para cortar o que viesse pela frente. E Trabuco, presidente do Bradesco. Como se convida para o comando da economia alguém que, via manchetes, já havia recusado o cargo? E Cátia Abreu, na agricultura. A imagem que dela se formou é de a rainha da motosserra. Para efeitos de comunicação, não importa se essa imagem é justa ou injusta. Ela é a rainha e ponto. Deveria ser claro, mas não é, que o significado social e político de cada ministro é mais benéfico ou mais desastroso do que a leitura que se faça de fatos ou boatos. Mas, para efeitos de comunicação, vazados dessa maneira, tais convites configuram derrotas. Isso numa época de derrotas como a da Petrobras, de custos vários ainda insondáveis. A presidente, é evidente, enfrentará tentativas de derrubá-la. Alguns dos setores derrotados nas urnas alardeiam essa intenção diariamente. Diante de tanto, essa sequência inicial de trapalhadas é sinal inequívoco do erro que é o recolhimento e, novamente, o encastelamento. A eleição reaproximou a presidente e movimentos sociais. Recolhimento e erros que prossigam em sequência podem levar a uma perigosa encruzilhada. Boa noite. Mais uma vez, Paul McCartney encantou os fãs brasileiros. Desta vez aqui em São Paulo, no estádio do Palmeiras, na Zona Oeste. Mesmo debaixo de chuva, a apresentação de ontem, de quase 3 horas, foi intensa, com direito a 39 músicas e algumas frases do ex-Beatle em português. Hoje, Paul se despede do Brasil com o último show da turnê mundial Out There, aqui na capital paulista. Alegria na chegada e susto na hora de parar o carro, R$100 de estacionamento. Não tem outra opção, né? Tem ou no deixar shopping. o carro na rua ou colocar aí. De transporte público vocês também não cogitaram? Também não. Quem veio de carro teve outra má notícia. O trânsito ficou completamente congestionado. À meia hora da abertura dos portões, a fila dava voltas no estádio do Palmeiras. Já sabe onde que é descobriu onde é o fim da fila? Não, ainda não. Meio confuso ainda? Tá, bastante. O show promoveu uma rica mistura de gerações. Teve fãs das antigas e muitos, mas muitos jovens que não tiram Paul McCartney da cabeça. Mas eu trouxe ele, na verdade. A música de Paul McCartney é música romântica também? Com certeza. A paixão desse pai que trouxe a filha vem da época dos Beatles. O cara é um mito e vale a pena. Todo mundo que tiver oportunidade deve vir assistir, sim. Você aprendeu a gostar dos Beatles e do Paul por causa do papai? É hereditário. Todos os 95 mil ingressos para as 2 apresentações em São Paulo foram vendidos. Cada um, à sua maneira, queria demonstrar o amor pelo ex-Beatle. O que será que sairia dessa mistura? A expectativa crescia e o público queria só uma coisa. A animação é o que não faltou por aqui. E no meio de toda essa confusão e dessa alegria, começa a chover em São Paulo. A chuva tão esperada começou a cair aqui na região do estádio do Palmeiras. E as pessoas começam a se virar como elas podem, né? Guarda-chuva, capa de chuva, enfim. Vamos ver se essa chuvinha vai ou não atrapalhar os ânimos por aqui, né? E ela veio para valer. Choveu muito nas horas que antecederam o espetáculo, mas não houve temporal que acabasse com essa expectativa. Esse é o 4º show que eu tô vindo, é sensacional. Paul McCartney é um ídolo, é fantástico. Você tá de capa e tá de guarda-chuva, quer dizer, a chuva para você é fichinha, né? Não, é lógico, para não chegar molhado, né? Os cabelos, tudo legal para ficar na boa, né? E o que é uma chuvinha para quem veio ver o ídolo com o pé quebrado? Já tinha comprado antes do acidente, não? Não, eu comprei depois, mas... Mesmo assim você veio? Mesmo assim eu vim, não ia perder.
Às 9 da noite, Sir McCartney, em plena forma física aos 72 anos, espalhou emoção pela Arena Palmeiras. Oi, samba! Boa noite, paulistas! O público paulistano vibrou com as canções da nova turnê, que já havia passado por Vitória, Rio de Janeiro e Brasília. Quando a Sabesp começou a utilizar a água do volume morto do sistema Cantareira para abastecer a população, logo surgiram dúvidas dos consumidores sobre a cor, o sabor e a qualidade dessa água. Hoje, o Jornal da Gazeta foi visitar o laboratório da Sabesp, onde técnicos provam amostras de água em um processo bem parecido com a degustação de vinhos. É neste laboratório da Sabesp, na Zona Norte de São Paulo, que técnicos testam, analisam e medem como anda a qualidade da água consumida na região metropolitana. Antes de chegar na torneira da nossa casa, os técnicos da Sabesp experimentam a água. Literalmente, eles passam por uma técnica como a de degustação de vinho. Primeiro, sentem o odor e depois bebem as amostras. Nós sentimos o odor de 4 amostras e sempre 2 águas não tratadas, a gente só faz odor, e 2 águas tratadas, a gente faz o odor e degustação no final, para sentir todas as características de paladar e de sabor. São 21 especialistas treinados que se revezam uma vez por semana para a análise sensorial. As impressões são classificadas a partir desta roda, que separa odores em 8 tipos e 4 grupos de sabores. O resultado ajuda a determinar se há necessidade de mudança no tratamento. As amostras coletadas do chamado volume morto do sistema Cantareira também passam por aqui. A reserva técnica, ela é a mesma água que sempre foi servida. Então, não tem muita diferença. Houve diferença nas intensidades, mas essas intensidades também, elas variam mesmo com o tempo, é sazonal, né? Um período, o odor ele aumenta um pouquinho no manancial, em outros períodos ele diminui, e isso é normal. Segundo a supervisora do laboratório da Sabesp, as mudanças de odor e sabor na água relatadas por alguns consumidores nos últimos meses não têm relação com a qualidade. O que pode estar acontecendo é que a população deve estar estranhando o manancial que abastece a sua residência, porque houve alteração. Hoje pode ser que você era abastecido por um sistema e hoje você é abastecido por outro que tem outras características. Mas isso não há nada a ver com potabilidade, a água continua segura para consumo. Isabel é química e garante que em São Paulo, a água da torneira que tenha cheiro esquisito ou cor esbranquiçada não provoca doença, mas com um alerta. Significa então que a água que chega na nossa torneira pode ser bebida sem qualquer preocupação? A única preocupação que o consumidor tem que ter é sempre tomar cuidado com a manutenção da sua caixa d'água, Isso tem que ser feito a cada 6 meses a limpeza. Isso realmente pode ser um fator que influencia. De resto, posso beber tranquila? Tranquila. São Paulo teve hoje mais um dia de chuvas fortes. No meio da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências alertou para a possibilidade de enchentes. A cidade teve pontos de alagamentos. A repórter Karina Zaznikoff está na Ponte das Bandeiras, ali próximo à Marginal Tietê, e tem mais informações. Karina? Gabriel, olha, o alerta da CGE, que chegou a ser retirado por volta das 5h30 da tarde, voltou a valer agora no início da noite, precisamente às 6h30 da tarde. As regiões de São Paulo que estão em estado de atenção para alagamento são a zona oeste, principalmente Pinheiros, a Marginal Pinheiros, a região sudeste, principalmente os bairros de Vila Mariana, Jabaquara e parte do Ipiranga, e também na zona sul, os bairros de Santo Amaro, Cidade Ademar e parte do Campo Limpo. Essa chuva deve persistir pela próxima hora e ela está se movimentando em direção ao Grande ABC, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André e também os municípios de Mauá e Ribeirão Pires devem ter atenção por conta dessa chuva, pelo menos na próxima hora. E um dos resultados, é claro, é o grande trânsito. A CET registra agora 214 quilômetros de congestionamento nas áreas monitoradas pela companhia, índice acima da média, que chega normalmente a 168 quilômetros de congestionamento. Aqui na Marginal Tietê,
onde a gente está, a CET registra 11,7 quilômetros e o pior trecho está justamente entre a Ponte do Limão e a Aricanduva. A pista local no sentido Ayrton Senna tem o pior momento aí para o motorista, principalmente por conta do grande volume de veículos mesmo. Já na Marginal Pinheiros, que registra quase 16 quilômetros de congestionamento, dois trechos bem preocupantes. Próximo à Avenida João Dias, no sentido da Castelo Branco, uma faixa da direita na pista local da Marginal está completamente intransitável por conta da água. E num outro trecho, perto da Ponte Eusébio Matoso, também no sentido da Castelo Branco, aí já na pista expressa, duas pistas completamente interditadas por conta da água. Olha, 2 pessoas morreram nessa manhã em Diadema por conta de deslizamento de terra, seriam moradores de rua, então há de se prestar atenção. Também no transporte público é preciso ter paciência nesse momento. As linhas azul, verde, vermelho e lilás do transporte metropolitano operando com velocidade reduzida. Já nos aeroportos, situação normalizada, tanto Congonhas como Cumbica operam normalmente, embora o aeroporto de Congonhas tenha ficado cerca de 30 minutos fechado nesta tarde por conta da chuva. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Karine. E será que continua chovendo forte amanhã? Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para todo o país e o estado de São Paulo. Esse ar mais abafado vai continuar predominando na maior parte do Brasil. Com isso, não dá para descartar pancadas fortes de chuva do norte ao sudeste do país. Entre o centro-oeste, sudeste e em parte da região sul, o ar quente e úmido é reforçado pelo sistema de baixa pressão que já está no oceano, mas que ainda espalha muitas nuvens carregadas. Por isso, pode haver mais temporais amanhã. O tempo fica firme em Porto Alegre, por lá a máxima vai aos 28 graus, em Salvador, onde faz 31, e em São Luís do Maranhão, onde a máxima bate na casa dos 32 graus. Para São Paulo, poucas mudanças previstas. O dia será de muitas nuvens, chuva a qualquer hora, breves aberturas de sol e períodos de mormaço. Os termômetros vão marcar 33 graus em Votuporanga, 31 nas cidades de Bauru e São José do Rio Preto e 26 graus na região de São José dos Campos. Ainda há previsão de chuva forte localizada em todo o estado, inclusive aqui na Grande São Paulo, o que pode elevar um pouco mais os índices dos reservatórios. Vamos às temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 20 aqui na capital paulista e máxima amanhã à tarde de 27 graus. Na sexta-feira, a máxima cai para 25, mas volta aos 27 graus no sábado e o tempo fica firme no final de semana. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Faculdade de Medicina da USP proíbe festas e consumo de bebidas alcoólicas na instituição. Também foi aprovada a criação de um núcleo de direitos humanos na faculdade. A decisão foi tomada após a avaliação do relatório da comissão que investiga denúncias de estupro, intolerância religiosa, étnica e de homofobia dentro da faculdade. A decisão de suspender por tempo indeterminado as festas e a venda de bebidas alcoólicas dentro do campus foi oficializada pelo corpo diretivo da Faculdade de Medicina da USP nesta manhã. As medidas entraram em discussão há cerca de 2 meses, depois que o Ministério Público de São Paulo começou a investigar casos de violência, racismo e abuso sexual nas dependências da faculdade. Até agora, já foram realizadas 2 audiências públicas e pelo menos 8 casos de abuso estão sendo investigados. 2 deles vieram a público nesta terça-feira, na segunda audiência. 2 alunas que não quiseram se identificar relataram casos de estupros na faculdade. Um em 2011 em uma festa da Atlética da Medicina e outro em 2012 em um evento dentro do campus. A diretoria anunciou ainda a criação de um centro de defesa de direitos dentro da faculdade, com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e advogados. O objetivo é facilitar a formulação de denúncias e o encaminhamento para as autoridades, além de dar assistência aos alunos que forem vítimas de violência. Nesta tarde, ainda havia cartazes de protesto contra a impunidade espalhados em frente ao portão principal da faculdade. Nenhum aluno quis falar sobre a polêmica que ronda o local. Presidente Dilma Rousseff deve anunciar amanhã sua nova equipe econômica. O ex-secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, deve assumir o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mantega.
E o provável nome do ministro do Planejamento é o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. E Alexandre Tombini deve permanecer na presidência do Banco Central. No período de transição, os novos integrantes do governo usarão gabinetes no Palácio do Planalto para montar as suas equipes. Cerimônias de posse, segundo o Palácio do Planalto, não estão previstas. Sessão de votação da meta fiscal é adiada por falta de quórum e é marcada por confusão. A tentativa de votação foi marcada por discussões entre oposicionistas e o presidente do Congresso, Renan Calheiros, do PMDB. O senador Romero Jucá, também da base aliada, abriu a sessão mantendo o número de deputados e senadores registrado no fim da reunião de ontem. A oposição afirmou que o uso do painel do dia anterior não poderia ser feito sem acordo e passou a protestar pelo fim da sessão por falta de quórum. Vossa Excelência tem que encerrar a sessão e verificar o quórum, presidente. Pelo amor de Deus. Se não há quórum, o líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho, chegou a gritar com Renan Calheiros. Vossa Excelência vem me tirar daqui da tribuna? Ao ver uma câmera sempre assim. Está pensando que Vossa Excelência vai mandar em mim da forma que Vossa Excelência não pode ficar aí gritando. Vossa Excelência... Mesmo com o microfone cortado, o líder do DEM continuou seu discurso e seguiu para a mesa diretora. Vossa Excelência... Não vai mandar calar ninguém. Não vai mandar calar ninguém. Depois da confusão, a sessão foi declarada encerrada por falta de quórum e uma nova votação foi marcada para a próxima terça. Presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que ameniza dívidas de estados e municípios. O texto havia sido aprovado pelo Senado e enviado à presidência no início do mês. A sanção foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A lei sancionada alivia a situação fiscal de governos estaduais e municipais porque reduz os juros das dívidas contraídas com a União. Governadores e prefeitos devem à União hoje cerca de 500 bilhões de reais. A cidade de São Paulo é uma das principais beneficiadas com a regra. Tribunal de Justiça de São Paulo decide manter o reajuste do IPTU. O aumento havia sido suspenso em dezembro do ano passado por uma liminar. O repórter Luciano Penteado está na Câmara dos Vereadores e tem mais detalhes sobre a cobrança. Estela, o aumento do IPTU aqui em São Paulo havia sido aprovado aqui na Câmara, mas estava suspenso por força de uma liminar do PSDB e também da Fiesp, a Federação das Indústrias aqui de São Paulo. Pelas novas regras, a partir de janeiro, os imóveis comerciais terão aumento de até 35% no IPTU e os imóveis residenciais terão aumento de até 20%. Os vereadores aqui da base aliada do PT, com quem nós conversamos hoje à tarde, consideram que o aumento na arrecadação, estimado aí em 800 milhões de reais aos cofres municipais, esse dinheiro será revertido para obras de mobilidade. Eles citam corredores de ônibus, hospitais e também unidades básicas de saúde que seriam construídas com este dinheiro. Já os vereadores da oposição não ficaram satisfeitos com essa decisão. A oposição estuda, inclusive, uma ação que possa barrar a decisão de hoje do TJ, já que ainda cabe recurso desta decisão. Segundo a oposição, o aumento no IPTU deveria se basear apenas na inflação deste ano. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A Justiça de São Paulo autorizou a cobrança do aumento do IPTU na cidade, como a gente acabou de ver. O reajuste, além da inflação, tinha sido barrado em dezembro do ano passado, provisoriamente. Há instituições e partidos dizendo que vão entrar na justiça de novo. Logo, o reajuste pode cair de novo. Se vier o aumento, mais de 1 milhão de contribuintes vai pagar imposto maior. 330 mil vão pagar menos ou nada. Para as residências, o reajuste é de até 20%. Para o comércio, de até 35%. Quanto mais próximo do centro está o imóvel, em geral, maior o reajuste. No entanto, o aumento não virá todo de uma vez. Vai ser parcelado. Para residências, até 10% de aumento no ano que vem. Para o comércio, até 15%. O resto vem dos anos seguintes. 2015 vai ser um ano de reajustes mais pesados para muita despesa quase inevitável, como o IPTU. Vai haver outro reajuste da gasolina e, além do mais, muito provavelmente, vai voltar o Imposto Federal sobre Combustíveis, a CID. O reajuste da eletricidade vai ser maior no ano que vem.
Entre outros motivos, por causa da seca, que ainda continua, por causa dos reservatórios esvaziados das usinas hidrelétricas. Assim, o país está usando energia das usinas térmicas, a gás ou óleo, energia que é mais cara. O aumento da conta da água da Sabesp, que deveria ter ocorrido a partir de abril e foi suspenso, deve acontecer a partir de dezembro. Outra conta de serviço público que deve aumentar é a das passagens dos transportes. As prefeituras da região metropolitana de São Paulo estão estudando o reajuste, inclusive do preço da passagem de ônibus na capital, que estão sem aumento desde janeiro do ano passado. Como se sabe, como o assunto é delicadíssimo, porque detonou os protestos de junho de 2013, o reajuste ainda não está decidido. Mas a prefeitura paulistana estuda elevar o preço da passagem em janeiro. Como deu para perceber, não vai ser um ano nada fácil. Vai ser preciso apertar mesmo os cintos, pois tomar empréstimo deveria estar fora de questão. Os juros no Brasil já são altíssimos, uma aberração mundial, e voltaram a subir, como mostrou hoje o Banco Central. 2015 tem de ser um ano de prudência ainda maior com o dinheiro e com as dívidas. Boa noite. Bombeiros de toda a América Latina e de todos os estados do Brasil se reúnem em São Paulo para o Rescue Days. O evento conta com uma série de atividades voltadas para resgate de vítimas em acidentes de carros. Veja na videoreportagem de Felipe Meirelles e Renata Falzoni. ...150 bombeiros de 10 países participam essa semana de um intenso treinamento de resgate na Escola Superior de Bombeiros em Franco da Rocha. É o terceiro Rescue Day aqui no Brasil, evento inspirado em um de mesmo nome que acontece todos os anos na Alemanha. Somente no estado de São Paulo, 254 mil vítimas são resgatadas anualmente pelos bombeiros. Destas, 150 mil são por acidentes de trânsito. Mesmo com todo o cuidado, 2% das vítimas falecem a caminho do hospital. A gente tem possivelmente um dos maiores índices do mundo hoje de desencarceramento de vítimas dentro das marginais ou dentro da capital de São Paulo. Isso é triste para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, faz com que nós cada vez mais nos especializemos. Com um macaco hidráulico, eles estabilizaram a abertura lateral do veículo e com a pinça cortaram a coluna do carro. Tudo isso no mesmo compressor. Estou aqui, na verdade, me atualizando. Eu já sei no geral, mas sempre tem uma coisa nova que a gente agrega, né? Então, a gente está aqui treinando para melhorar. Pela evolução do próprio veículo, a gente tem que se adaptar a essas novas tecnologias e com isso acabam surgindo novos equipamentos e as técnicas vão evoluindo junto nesse contexto. Praticamente em todos os estados, né, o maior índice de ocorrência é em acidente veicular. E Roraima, mesmo sendo um estado pequeno, se a gente for colocar em números proporcionais, a gente tem muito acidente. É um evento muito grande, onde nós podemos praticar variedade de situações que podemos encontrar em nosso país. Os acidentes são muito comuns em quase todo o mundo, ¿no? Onde há velocidade, temos casi los mismos eventos, ¿no? San Juan, Argentina, es un lugar donde hay mucho sismo. Entonces, todas estas capacitaciones son bienvenidas. ¿En Chile hay muchos choques de autos? Sí, claro. También tenemos más autos de los que quisiéramos. Hay carreteras, hay autopistas urbanas que son muy rápidas y cuando se produce un choque son graves. Qual é o diferencial que você, como mulher, dá para a tua equipe? A técnica supera a força nesse caso, então nós mulheres somos muito técnicas. A gente trabalhando em equipe sempre consegue trabalhar bem. Eu, com essa força toda que eu tenho aqui, nunca tive problema com equipamentos, nem em ocorrência também de incêndio, quanto de salvamento veicular. Estabilizado. Prazer inenarrável, meu. Uma megalópole como São Paulo, se a gente não tiver prudência ao volante, a gente, além de pôr em risco as nossas vidas, a gente vai acabar pondo muita vida em risco e fazendo com que a gente tenha que trabalhar. E a gente brinca com o seguinte, quanto menos o bombeiro trabalhar, melhor, né? E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e hoje Osmar Garrafa. O São Paulo decide daqui a pouco com o Atlético Nacional de Medellín uma vaga para a final da Copa Sul-Americana. Mais de 50 mil torcedores são esperados no Morumbi. E a equipe vai precisar, Estela, mesmo desse apoio da arquibancada, né? O São Paulo precisa reverter a derrota do primeiro jogo que os colombianos venceram por 1-0. Muricy Ramalho não dá pista sobre a escalação. Muito importante ter todo o elenco à disposição
Então acho que isso é importante, ter boas peças. Kardec está recuperado de dores no tornozelo e Pato de um problema nas costas. O Alain será titular. O Alexandre provavelmente começa no banco de reservas, afinal de contas, é o que parece, Luiz Fabiano reconquistou a posição dele no time comandado pelo Muricy Ramalho. Mas a dúvida que paira entre os jornalistas aqui nos bastidores do São Paulo é sobre Michel Bastos. Será que o Muricy começa o jogo com ele no banco, na lateral esquerda na vaga do Álvaro Pereira, ou dá um jeitinho de encaixá-lo no meio de campo? O Kardec voltando também aí, treinando com a gente já, é importante também a presença dele. Então é foco total agora na partida. Se o São Paulo vencer por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. Rogério Ceni calibra o taco, também nas faltas. E se precisar, o goleiro atua de líbero. É importante ter um goleiro como o Rogério, que tem noção de... se torna um jogador da sobra. Está sempre ali fazendo a sobra, a cobertura dos zagueiros. Caso leve um golzinho, o tricolor precisará marcar 3 para avançar à final da Sul-Americana contra River ou Boca e fechar a temporada com a sensação do dever cumprido. O Atlético Nacional terá que superar a pressão da torcida para surpreender, mesmo jogando no Morumbi. O técnico Juan Carlos Osório falou da expectativa para o duelo de logo mais contra o tricolor. Ele é fã de carteirinha de um técnico brasileiro. Juan Carlos Osório, treinador do Nacional, se inspira em Muricy Ramalho, pelo menos nas frases. En el juego contra Vitória, estuvimos entrenando en Sao Paulo y vi una libreta que tiene con frases. Me llamó la atención esa. El que quiera estar relajado se puede ir a descansar a la casa. Bom, eles são realmente parecidos. Osório é fanático por treinamentos, um estudioso do futebol e cheio de títulos nos campeonatos locais. Agora ele arma uma estratégia para tentar superar Muricy. Sabe como? Aqui é com trabalho, porque o futebol internacional é assim. Hay que ganar y tratar de nivelarles a ellos mañana eso. Ao analisar o cansaço do rival, que anda trabalhando demais, ele é diplomático. Estamos en la misma situación de ellos. Este va a ser nuestro partido 84 en el año, 83, 84. No hay otro equipo en el planeta que juegue tantos partidos. Entonces, yo no creo que eso va a ser un factor. Já foram vários confrontos de mata-mata sul-americanos contra Muricy. O técnico brasileiro levou a melhor em todas. Dessa vez, ele quer deixar a sua marca. Quem sabe, no último jogo da carreira internacional do goleiro Rogério Ceni. Un hombre extraordinario del fútbol y ojalá que no tenga una muy buena noche. O São Paulo vai precisar da ajuda e da torcida, né? Porque precisa reverter essa derrota. Precisa e vai contar com certeza com a presença do torcedor. O Morumbi vai estar lotado, o torcedor já está indo para lá, mas não basta apenas o torcedor, Estela. O São Paulo tem que fazer uma boa partida, jogar com muita atenção. É um adversário muito difícil, é um adversário experiente e que joga por um gol. Porque, de acordo com o regulamento, se o Atlético Nacional fizer um gol, o São Paulo terá que fazer 3. Então, é um jogo muito complicado, o São Paulo vai ter que propor o jogo, vai ter que ir para o ataque, ficar exposto. É um jogo de muita atenção, muita pegada. O São Paulo tem condição de inverter a vantagem, que é colombiana, mas não vai ser tarefa das mais fáceis não, Estela. E hoje sai também o campeão da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, se enfrentam logo mais no Mineirão. O técnico cruzeirense Marcelo Oliveira estava cheio de mistérios durante o último treinamento da equipe e só deve definir o time titular momentos antes da partida. A Raposa precisa de pelo menos 3 gols para conquistar a tríplice coroa sem disputa por pênaltis. E nessa temporada, a artilharia azul das Minas Gerais já fez 3 gols ou mais em 10 partidas. Temos um histórico aí bom, né, de superação, né. Tenho certeza que nesse jogo de quarta não vai faltar vontade, determinação, né, e o principal, não vai faltar os gols, se Deus quiser. No lugar do lateral direito Mike, contundido, o volante William Farias é o favorito para começar de titular. Porém, o técnico Marcelo Oliveira escondeu o time no último treinamento do Cruzeiro. Sempre tem algum detalhe para a gente estar ajustando, então acho que é válido, que é importante e é um momento nosso, né? Então, que possamos dentro de campo tá
tá botando em prática também. O momento cruzeirense agora é de chutar para bem longe qualquer ansiedade. Tenho certeza que a ansiedade é boa e não vai atrapalhar nenhum jogador do Cruzeiro. Vale lembrar que o retrospecto da Raposa contra o Galo nessa temporada não é muito favorável. Foram 3 empates e 3 derrotas. Então, se o Cruzeiro quiser comemorar mais um título nesse ano, é bom quebrar esse tabu. E já no Atlético Mineiro, o técnico Levi Coupe já tem a equipe praticamente definida para a partida. E o time pode perder por até 1 gol de diferença, que mesmo assim conquista o tão sonhado título da Copa do Brasil. O confronto derradeiro da Copa do Brasil está sendo encarado de maneira muito séria pelos jogadores do Atlético Mineiro. É o jogo da nossa vida, é tudo ou nada pra gente. A gente não vai jogar em cima do resultado, a gente vai jogar do jeito que a gente vem jogando sempre. Levi Coupe deve repetir a escalação do time que goleou o Flamengo por 4-0 na última quarta-feira, com Rafael Carioca na vaga de Josué suspenso. Time entrosado, mas existe ansiedade pela decisão. Estou tranquilo, eu acho que meus companheiros também estão, né? Eu creio que aquele que não tiver um friozinho na barriga não é mentira. Desde as oitavas de final contra o Palmeiras, essa é a primeira vez que o Atlético tem a vantagem de poder até perder no segundo jogo, mas para Luan, isso não quer dizer muita coisa. Acho que vantagem a gente não tem que jogar em cima dessa vantagem. É uma vantagem perigosa. Onde o Corinthians veio, achou que a gente não ia reverter, a gente reverteu. Onde o Flamengo falavam que a gente era freguês, que não ia conseguir, a gente saímos atrás com 1-0 e revertemos. Então é uma vantagem perigosa. A gente não vai jogar em cima disso. Tenho certeza que vai ser um jogo bonito de se ver, onde eu creio que as duas equipes vão partir para cima e que a gente possa sair com essa vitória de lá de dentro. Vai ser uma grande final. Muito obrigada. Muito obrigada, Garrafa. Boa noite. E é com você, Gabriel. Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, volta ao trabalho depois de 3 semanas afastadas por problemas de saúde. A presidente encerrou a convenção anual da Câmara Argentina de Construção. No discurso de 40 minutos, disse que pretende resolver a questão dos fundos especulativos e assegurou que não vai se deixar extorquir por especuladores nem pela justiça. Mas sem extorsões e sem chantajes. Cristina Kirchner, de 61 anos, teve vários problemas de saúde nos últimos tempos. Há 3 semanas foi internada para tratar uma infecção intestinal. A doença impediu que ela participasse da cúpula do G20 na Austrália. Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por José Neumann e Pinto. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandre. Carlos Eduardo Meirelli Mateus é o nome de pesquisa no Brasil, é como o Gallup, o instituto do qual ele era o dono aqui. É o nosso entrevistado de hoje, um velho amigo, temos muitas conversas a relembrar aqui. Ô Mateus, essa discussão em torno da proibição de pesquisas até 15 dias antes da eleição remete à censura, à ditadura, a limitação da liberdade de expressão? Isso é um grande atraso, Sempre houve essa tentativa de cercear o direito do eleitor de tomar conhecimento dos dados, da tendência do resto do eleitorado, como uma das informações importantes a que ele tem direito para poder escolher livremente em quem ele quer votar. A pesquisa é apenas uma informação, a proibição é antidemocrática. Por exemplo, como Hitler, Mussolini, como Fidel Castro, esse povo trata a opinião pública em suas ditaduras? Todas as ditaduras proíbem a opinião pública, proíbem a publicação de pesquisas e as pessoas acabam tendo medo de responder. Por isso, as pesquisas foram responsáveis pelo aumento da democracia no mundo. É com a publicação de pesquisas e com a liberdade para publicar é que as democracias cresceram e as ditaduras desapareceram. Ô Mateus, enquanto discutem e votam na Câmara e no Senado a questão da proibição de pesquisas, o PT manda fazer uma pesquisa para descobrir por que é que o antipetismo anda tão forte no Brasil.
Não seria uma contradição, Matheus? Não, eles têm todo o direito de fazer pesquisa. O que não tem sentido é fazer publicação da pesquisa antes de ser feita a pesquisa. Que o PT tem direito de querer saber por que a oposição ao PT no Brasil hoje, tem todo o direito. E, aliás, deve fazer. As pesquisas existem para revelar aquilo que o eleitor tem lá no fundo, o que ele pensa, e principalmente para antecipar tendências. Aquilo que às vezes está no fundo do eleitorado, que vai vir à tona com a evolução, aquilo pode ser pesquisado. Agora, uma coisa é fazer pesquisa, tem todo direito. Agora, ficar falando que vai fazer pesquisa, isso é outra coisa. Agora, vocês talvez não saibam, mas Matheus, né, sinônimo de pesquisa no Brasil, é filósofo de origem. Ele tem uma vida clandestina como professor de filosofia. E é o filósofo Matheus, autor de um livro com um título belíssimo, As Opiniões se Movem sob a Sombra, que eu pergunto, Matheus, as pesquisas e a eleição mostraram que o Brasil está dividido ao meio ou não? O Brasil está dividido, não há a menor dúvida. E vou dizer mais, dividido entre o desejo de mudança e o continuismo. Eu escrevi isso num artigo. O Brasil hoje ficou dividido. Se não fosse a má campanha do candidato Aécio, a má campanha, e o bom marketing eleitoral da Dilma, o resultado teria sido diferente. Agora, se você olhar o mapa eleitoral, você vai ver, todo desejo de mudança veio de baixo para cima, do sul para o nordeste. O nordeste ainda vota na continuidade, o sul vota na mudança. Hoje você vê notícia no jornal de que, principalmente no Nordeste e no Norte, a situação das grandes cidades brasileiras tem sido mais humana, com mais educação. Então, teria sido essa a razão pela qual o Norte e o Nordeste votaram majoritariamente na Presidente da República? O Norte e o Nordeste, onde existe mais Bolsa Família, que é uma política paternalista, popularesca e um pouco deformada em relação à necessidade do Brasil de reduzir a pobreza. Então, eu acho que isso é o que fez a manutenção e a reeleição da presidente. Mas eu acho que há um desejo de mudança. Há uma onda que sobe. Né? É uma onda que sobe, mas um desejo de mudança. Nós estávamos ouvindo aqui o Vinícius Torres Freire falando da péssima situação econômica que vem aí. Além disso, essa divisão, a seu ver, pode vir a criar algum tipo de crise política difícil de Dilma contornar? A crise já existe. O Brasil está vivendo um momento de crise permanente. A crise econômica, a instabilidade do próprio PT dentro do governo e a falta de uma direção para a situação econômica. A situação econômica está muito frágil. O Brasil teve um ano muito ruim do ponto de vista econômico e, principalmente, o grande inimigo do governo é a inflação. E todo mundo sabe que a inflação está alta e isso gera um grande descontentamento popular. Antes de me despedir do Matheus, eu gostaria de lembrar a ele que eu trabalhei na TV Gazeta e ele apareceu na TV Gazeta com a conversa de que Erundina seria prefeita de São Paulo quando todos os outros institutos, menos o GAP, davam o Maluf. Como é que você teve esse toque assim de Midas? A pesquisa foi feita no dia, até 2 dias antes, o Maluf estava na frente nas pesquisas. Nós fizemos a pesquisa no dia e ela tinha passado à frente. E a apuração só ia começar no dia seguinte. Por isso eu tive a sorte de chegar e encontrá-la num canal de televisão, cumprimentá-la, de que ela tinha sido eleita, e ela teve a maior surpresa, porque nem ela acreditava. Bom, foi um prazer enorme, a gente tinha aqui conversa para o resto da noite, da nossa experiência juntos, mas vamos ficando por aqui e passo a bola para o Gabriel, agradecendo ao Matheus pela presença gentil dele. Eu que agradeço. Acidente choca a pequena cidade de Tulsa, no estado americano de Oklahoma. Uma criança de 3 anos atirou e matou a mãe dentro de casa. Krista Engels, de 26 anos, veterana do Exército, estava em casa com um menino de 3 anos e um bebê de 1 ano. Ela trocava a fralda do bebê quando outro filho atirou com uma pistola semiautomática. A avó, que mora na mesma casa, encontrou Krista baleada. Especialistas conversaram com a criança, que contou ter atirado na mãe. O marido é caminhoneiro e estava viajando. Segundo a polícia, havia várias armas na casa.
A polícia de Hong Kong prendeu mais de 100 manifestantes, incluindo 2 líderes do movimento estudantil que pede por mais democracia. Os confrontos começaram quando policiais e oficiais de justiça começaram a retirar as barricadas dos estudantes no bairro de Mong Kok. Enquanto a polícia desmontava os bloqueios numa rua, os estudantes iam para ruas vizinhas. Não houve incidentes graves de violência, mas cerca de 100 manifestantes foram presos. Entre eles, os jovens que ficaram conhecidos no Ocidente, os líderes Joshua Ong e Lester Chun. Depois de 3 horas, foi liberada a área onde manifestantes estavam acampados desde setembro, em protesto por mais democracia na ex-colônia britânica, atualmente sob controle da China. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Tribunal de Justiça autoriza o aumento do IPTU em São Paulo. Presidente Dilma vai anunciar nova equipe econômica amanhã. Comerciantes contratam segurança privada para afastar moradores de rua no centro de São Paulo. Polícia prende suspeitos de ataques na zona norte da cidade. Degustadores treinados ajudam a definir a qualidade da água em São Paulo. E Paul McCartney encerra a turnê pelo Brasil com mais um show hoje na capital paulista. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite para você. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Faça um tour pelo Teatro Municipal com Sofia Reis no Eu Nunca, hoje, 11h30 da noite.